Fala pessoal, meu nome é Afonso, sou professor de História. Estou aqui para a gente estar discutindo algumas coisas de História do Brasil. A gente vai iniciar tendo como um primeiro vídeo a ideia da Primeira República, ou República Velha. Ela é dividida em duas partes, que é a República das Espadas, que é governada por dois marechais, e o segundo, que é a República Oligárquica, ou Política Café com Leite, que é dividido no caso, a alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais. Beleza? Falando sobre a República das Espadas, o primeiro representante que nós temos é, no caso, o Marechal Deodoro da Fonseca. No caso, esse representante, o presidente. Ele entra após o fim da monarquia. Quando a monarquia encerra, ele entra ao poder. O que a gente tem como peculiaridade nesse primeiro momento de centrar ao poder? O que ele vai fazer? Criar uma ideia de Brasil republicano. Dentro disso, ele vai criar os conceitos de um lema, vai criar uma bandeira e uma data cívica. Nossa bandeira é criada, entendeu? A data cívica fica sendo o dia de Tiradentes, porque Tiradentes já vinha com um levante de uma ideia de república há anos anteriores, e ele torna-se um símbolo para ter um mártir, alguém que lutou por essa questão. Então fica sendo Tiradentes essa data cívica dessa comemoração. E por último, que é também dentro da bandeira, o nosso lema, que é uma questão do positivismo, que o Antônio Conte trabalha muito na questão da sociologia. Porque a nossa bandeira vem escrito amor e progresso. O lema do positivismo é amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Se a gente analisar, ele só foi retirado da nossa bandeira a palavra amor, entendeu? Dentro disso, dessas criações, há também uma questão que vai entrar, que é a política de encilhamento, que é uma política econômica. O que seria isso? É uma ideia de que, como houve também o fim da escravidão, havia muitos trabalhadores agora remunerados e pouco dinheiro no mercado. O que seria esse pouco dinheiro? É uma questão de não ter muitas cédulas, papéis, para poder remunerar aqueles trabalhadores. A partir disso, ele começa a se organizar para aumentar. Quem faz esse processo, no caso, é Rui Barbosa, que começa a organizar isso aí. Então você já vê essas questões. Outro fator é uma criação do Constituinte, que serão as leis gerais dessa nova república, e ela vai entrar em vigor. Dentro disso, quando ela entra em vigor, ele vai e é reeleito. E quando ele é reeleito, começa algumas instabilidades políticas. Ele chega a fechar o Congresso e prender opositores. E quando isso acontece, há uma chamada de revolta armada. No caso, a primeira revolta armada foi uma guerra ou uma disputa entre o exército e a marinha brasileira, entendeu? E nisso a estabilidade fica muito forte e ele sai. Quem assume é seu vice. O vice era Floriano Peixoto, entendeu? Ele que assume nessa questão. Quando ele assume, uma das primeiras coisas que ele faz é tentar restabelecer a governabilidade do país, entendeu? E ele até de primeira mão ele consegue. Uma das coisas que ele faz é se aliar a algumas questões. Como o exército, em primeiro momento que a revolta armada estava em atrito com a marinha, ele chama Custódio de Melo, que é um cara forte dentro da marinha, para se aliar a ele. E também dentro disso, para uma estabilidade econômica, ele se alia aos cafeicultores de São Paulo e coloca como ministro da Fazenda Rodrigues Alves. Então ele tem agora uma aliança com, digamos, a parte econômica e com a parte que era oposição a ele da Marinha. Só que mesmo assim, ele continua tendo algumas questões. E os estados que eram opositores a Marechal Deodoro da Fonseca começam a questionar algumas questões. Uma delas, pela própria Constituição criada no governo de Marechal Deodoro da Fonseca, se um presidente fosse deposto ou saísse, alguma coisa do nível, durante um período, o vice não poderia assumir, tinha que convocar uma nova eleição. Só que o Floriano Peixoto se mantém, ele não tem uma nova eleição. Então, essa questão é colocada em xeque desses opositores. Mesmo nos locais onde o Marechal Deodoro da Fonseca tinha uma forte oposição, Floriano Peixoto manda as Forças Armadas para depor, no caso, retirar do poder essa galera, entendeu? Esses governantes. Só que mesmo assim, eles ainda têm muito poder. Então envolve outros fatores. Com essa retirada, entendeu? Há uma questão, perdão, de uma entrada do poder nesse ponto, entendeu? Uma autoridade maior. E dentro disso começam os pequenos conflitos.
Nesse fator, quando é no dia 12 de abril de 1892, o próprio Floriano declara estado de sítio, entendeu? Então ele fecha novamente o Congresso, ele tira todos os direitos que foi colocado em Constituição, ele quando era vice, o Marechal Deodoro como um governante, no caso o presidente, ele fecha por 72 horas, entendeu? Esse fator faz com que ele fique conhecido como mão de ferro, ou presidente da mão de ferro. Custódio de Melo, que era da Marinha, começa a questionar essas ações do Floriano Peixoto, que teoricamente não estava dentro desses acordos, entendeu? E nisso volta-se o que vem agora novamente uma chamada de revolta armada, entendeu? Que é a segunda revolta armada. Novamente entra em atrito essas questões políticas que se tinha no Brasil. Só que mesmo assim, dentro dessas questões, envolve agora uma boa parte da população. Por causa dessa política de encilhamento, começa a economia brasileira a ficar meio travada. Até porque o Brasil também já pensava numa ideia de industrialização, só que não tem muito poder financeiro para poder estar fazendo isso. Então, isso faz com que ele tenha uma maior estabilidade. E mesmo assim ele governa até o dia 15 de novembro de 1894, entendeu? Nesse fator, quem vai entrar agora é Prudente de Moraes. Prudente de Moraes, ele é o primeiro governante da política chamada café com leite. Ele vai entrar, no caso, para poder fazer a chamada república oligárquica, ou, no caso, a política café com leite. Essa política café com leite, ou república oligárquica, o que tem que ficar interessante? Entender que houve uma alternância entre São Paulo e Minas Gerais, entendeu? Ela começa em 1894 e vai até 1930. 1930 é quando Vargas vai entrar e vai romper. A gente vai ver isso em aulas futuras, romper com essa oligarquia. O que a gente tem que entender? São Paulo era muito forte com a questão do café. Minas era muito forte com a questão do leite. Por isso vem-se o nome Política Café com Leite. Por quê? São Paulo tem como presidente 6 presidentes durante esse período. Minas tem 3 presidentes. Então fica mais ou menos assim: 2 de São Paulo, 1 de Minas, 2 de São Paulo, 1 de Minas. Não necessariamente nessa ordem, mas para dar um exemplo para vocês, entendeu? Então ele vai fazendo isso. Como eles controlam essa governabilidade durante 1894 a 1930, essa alternância, criando o chamado de oligarquia. Ele nomeava pessoas ou organizava eleições durante esse período de uma forma que fossem vantajosas para eles. Em que sentido? Ele tinha pessoas de grande influência nessa região, entendeu? Que oligarquia, para ter noção, começa com a ideia de governo na mão de um ou de poucos, entendeu? Então, vem lá do presidente, ao governador e tal, então poucas pessoas controlam essas questões. Então, o coronelismo vai entrar nesse sentido. O que seria isso? O coronelismo é um nome até de patente militar, entendeu? Que colocava-se esse nome para pessoas que tinham grande influência em regiões, que eram os coronéis, por isso o coronelismo, entendeu? Outro fator que a gente vai ver forte aí é o voto de cabresto, entendeu? O que seria o voto de cabresto? Forçar a população a votar. Detalhe, quem votava nessa época era alfabetizados, acima de 21 anos, homens e brancos. Então, boa parte da população, ou digamos, maior parte da população não tinha acesso ao voto. E dentro disso, o voto era feito nessa ideia de voto de cabresto. Ele forçava essa população a votar, porque o voto era até aberto, ele não era secreto. Você, normalmente, para ter uma noção de um dos locais que se votavam, era em praças públicas ou igrejas. Você ia por meio da praça e falava: eu quero votar no candidato A em si. Então não tinha nem como você, digamos, mentir que não votou naquela pessoa. O voto era aberto. Ou num altar, você ia no altar da igreja e falava assim: eu quero votar no candidato B. Entendeu? Então todo mundo ficaria sabendo em quem você votou. Não teria como você falar: eu quero votar, mesmo que eu não quero votar nesse candidato que o meu coronel, o coronel da minha região está me forçando, eu era obrigado, entendeu? Nesse sentido. Outro fator é o curral eleitoral. O curral eleitoral é onde esses coronéis controlavam a região, é onde eles tinham um controle geral de onde estava ocorrendo. Então, por isso que ficava fácil o manuseio nessa situação. O estado de Goiás mesmo participou muito forte nesse período. A gente vai também ter outros vídeos aulas entendendo o que foi esse período dentro de Goiás e até o rompimento com Vargas. Mas por hora a nossa aula é essa.
Tomara que façam bom proveito. Observem, no caso, quando vocês forem estudar, até mais pausadamente. República das Espadas são dois militares, dois marechais, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Observe a questão da política de encilhamento, entendeu? Uma ideia de criação de uma nação, de se ser brasileiro nesse sentido republicano, as controvérsias que houve ali, depois o segundo momento, no caso até a própria criação da Constituição, depois o segundo momento que é a política café com leite, que é a alternância de São Paulo e Minas no poder, uma com café, a outra com leite, São Paulo com café, né? Minas com leite, nessas questões, e como que os coronéis, os oligarcas controlavam essas questões. A gente vai ver vídeos agora futuros sobre como que foi essa política dentro de Goiás, como que foi essa questão e esse rompimento, como que Vargas rompe com essa questão, e também a gente vai analisar como que nesse período houve algumas revoltas, dando um exemplo, a revolta da Chibata, até já dentro do governo de Vargas, mas a revolta da Chibata, revolta da vacina, revolta do Forte Copacabana, a Canudos, os próprios cangaceiros. Isso aí a gente vai ver em aulas futuras. Façam um bom proveito. Qualquer dúvida pode entrar em contato tanto no meu perfil quanto da escola. Abração, até a próxima. É nóis.